Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo agora, que é o tempo ainda pascal, e nos preparando para a festa de Pentecostes que vai acontecer nesse próximo domingo. Estamos na novena de Pentecostes. Na Sagrada Escritura é a primeira novena que aconteceu dentro da igreja. Porque foi a partir dessa novena que vieram todas as outras novenas. Então, nessa novena, a igreja se prepara para receber a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo que veio sobre os apóstolos e que permanece na igreja, iluminando a todos nós, nos concedendo a graça dos sete dons do Espírito. É Ele que nos ilumina, que nos dá o discernimento de todas as coisas. É o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, aquele que nos ajuda e nos dá força, o dínamos, para que nós sejamos fiéis à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E é dentro deste clima de novena que agora Jesus ele dá esse encargo a Pedro. Pedro, como aquele que está acima de todos os apóstolos, Jesus agora dá esse poder a ele de conduzir a igreja. Então, sabendo que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro sempre foi assim, entusiasmado. Pedro era do tipo daquele que fazia as coisas sem pensar. Lembremos que lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz aquela pergunta para os discípulos, no dizer dos homens quem eu sou, aí eles vão dando as respostas. E por fim, Pedro dá a resposta correta. Porque a resposta que tinha sido dada era que no dizer dos homens, o Senhor é um grande profeta, o Senhor é Jeremias e assim por diante. E aí
Jesus olha para os apóstolos e diz: e vós quem dizeis que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então olha para Pedro e diz que o que Pedro havia falado não vinha dele, não foi a partir de um conhecimento dele, mas uma revelação do Pai. E aí Jesus dá a missão a Pedro. Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus dá esse encargo para Pedro, em seguida, Jesus começa a dizer dos sofrimentos que ele ia passar, que ele ia ser entregue nas mãos dos homens e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aí Pedro imediatamente já disse que ele não ia permitir que aquilo ali acontecesse. Aí Jesus fala para ele: Pedro, olhando para Pedro, Jesus fala uma palavra muito dura: cala a boca, Satanás, afasta-te de mim. Porque o que tu falas não vem de Deus. O entusiasmo de Pedro. Não é que Pedro estava possuído pelo demônio, mas Jesus usa essa metáfora para entender que ali havia uma tentação do demônio de não querer, de não permitir que Jesus morresse, porque se Jesus não morresse, o que seria de nós? Em outro momento também Jesus fala para Pedro: Pedro, eu vi Satanás descer do céu e eu pedi por você, porque Pedro havia dito que jamais negaria Jesus. E Jesus disse: não, você, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí Pedro: não, eu jamais farei isso. E aí houve a negação de Pedro. A partir daquele momento em que Pedro negou Jesus, porque ele acabou negando quando Jesus foi preso. Então foram perguntando, dizendo para ele: mas você andava com ele? Ele disse: não, não andei com ele não, eu nem o conheço. E aí Pedro nega. Depois dessa negação de Pedro, eles só vão se encontrar depois da ressurreição. E ali diz que Pedro chorou amargamente, depois que ele negou. E agora temos aí Jesus agora ressuscitado. E Jesus vai agora renovar esse encargo, essa missão que ele tinha dado a Pedro. Apesar daquela situação que Pedro estava de constrangimento, porque ele havia negado, mas se arrependido. Jesus agora pergunta para ele 3 vezes, que é o evangelho que nós acabamos de ouvir, que está em João 21, de 15 a 19. Simão, filho de João, tu me amas? Primeira negação dele. Então Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus dá a missão: apacenta as minhas ovelhas. Depois Jesus pergunta de novo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus já havia perguntado antes, né? Então Jesus perguntou 2 vezes, é que eu acabei pulando aqui. Então Jesus pergunta a primeira, pergunta a segunda vez e a terceira, e nas 2 e nas 3 Jesus vai respondendo e dizendo para ele: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta aqueles que já estão comigo e aqueles que estão fora atrás também. Porque o pastor, ele tem aquele cajado. Aquele cajado mostra, tem 2 sentidos. Ele afasta o lobo que quer pegar as ovelhas e ele traz as ovelhas para si, ele apacenta
ele traz. Então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Pedro ficou meio entristecido quando Jesus falou 3 vezes. É como se ele imaginasse que Jesus estava meio ferido com ele. Não, mas Jesus estava dizendo, então uma vez que tu me amas, e Pedro chega à conclusão que o amor dele não vai ser assim tão perfeito como o de Jesus. Então Jesus disse, então tá bom, eu quero dizer para você que eu vou te amar, Pedro, nos seus limites, sabendo que você é limitado, porque perfeito é só Jesus. Então agora Jesus dá um encargo para ele e ao mesmo tempo diz que essa missão dele vai ser árdua e vai chegar um momento que ele vai ter que dar a vida, derramar o sangue como Jesus derramou. Pedro, diante do que Jesus falou, é claro, ele ficou ouvindo, então Jesus disse para ele, segue-me. Por isso que aqui no Evangelho Jesus diz, quando, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levar para onde não queres ir. Então, Jesus agora está mostrando para Pedro que ele vai ter que morrer. É uma missão árdua. A missão árdua de apóstolo. A missão árdua de ser a cabeça dos apóstolos, ou seja, aquele que estaria à frente dos apóstolos. Na verdade, Jesus está dando o encargo a Pedro de papa. Embora nos evangelhos não tenha a palavra papa, né? Mas o papa que quer dizer pai. Aquele que vai cuidar. Ele, a partir desse momento, Pedro se torna o vigário de Cristo, o representante de Cristo. Porque uma vez que Jesus não vai estar no meio de nós, visível, como ele estava antes, então ele coloca Pedro à frente da igreja. Pedro, agora, ele receberá o encargo, ele recebe o encargo de ensinar, de apacentar, o encargo de fazer com que a igreja ela seja unida, que os apóstolos que estariam com ele, deveriam ir consultar Pedro para que a igreja tenha um só pensamento, uma só palavra, um só ensinamento. A igreja que é católica, é apostólica, ela é romana, porque é em Roma que Pedro vai estar para cuidar da igreja. Que missão árdua! E se for preciso derramar o sangue para que o evangelho continue sendo anunciado, para que as ovelhas, para que as almas se salvem, Pedro vai ter que ser assim. E aqui eu me refiro a Pedro falando de todos os papas que tiveram dentro da igreja até o Papa atual. É uma grande responsabilidade do Papa. Se o Papa ensina errado, Pedro, no caso, se Pedro ensina errado, as ovelhas se perderão. E Pedro, o Papa, prestará contas a Deus por não ter ensinado corretamente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E se nós formos ver na história da igreja,
os 266 papas que já passaram, nós veremos que tivemos papas santos, mas tivemos papas pecadores no sentido de pecador mesmo, como Judas, que traiu, que ensinou muitas coisas erradas. Mas aqui tem um detalhe, meus irmãos, que tudo aquilo que se dizia a respeito à moral e à fé, eles não erraram quanto a isso. Mas as atitudes deles foram atitudes erradas. Imagina, teve padres que teve filhos e outras situações tão difíceis por parte de papas. Por isso que nós vamos vendo que existem papas que foram santificados e são santos. Os primeiros papas da igreja foram santos. Em determinado momento começou. Muitos papas, apesar de estar exercendo o seu ministério de pastor da igreja católica, de vigário de Cristo, mas que tiveram situações particulares de erro que a igreja não canonizou e não vai canonizar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos rezar muito. Assim como Pedro, quando ele estava lá em Jerusalém e ele foi preso, a igreja rezava por Pedro. Lá nos Atos dos Apóstolos nós vemos isso, a igreja rezando. E aí as correntes, vem um anjo e as correntes são quebradas e Pedro sai e continua a pregar e vai se encontrar ali com os apóstolos e com a igreja que estava nascendo e que rezaram por ele. Todos os papas existentes dentro da Igreja Católica, e claro, é só na Igreja Católica que nós temos os papas, os fiéis sempre rezaram pela fidelidade dos papas, para que os papas pudessem ser fiéis. Imagina Santa Catarina de Sena, que o Papa, no tempo dela, estava lá em Avignon, na França, e a sede da Igreja Católica é em Roma. Santa Catarina de Sena rezou por ele, falou para que ele voltasse. Mas Santa Catarina de Sena não ficou denegrindo a imagem do Papa, não ficou falando mal do Papa, não. Ela rezou, porque era assim que Jesus queria. E o Papa voltou graças a Deus, o Papa acabou voltando para Roma. Eu dei essa parada porque precisamos pensar nisso. Nós já rezamos, nós que somos desses tempos, né? Eu nasci em 1966, então eu ainda peguei esses últimos papas que estão aí. E assim como a igreja sempre rezou pelos papas, rezemos agora pelo Papa atual, pelo Papa Francisco. Rezemos para que o Papa Francisco possa usar esse cajado que apacenta as ovelhas, como Jesus falou, e que ele possa apacentar cada vez mais a igreja como deve ser apacentada. Rezemos pelo Papa. Rezemos para que ele possa cumprir a missão que Jesus deu para ele. Estamos aqui nos preparando para a festa de Pentecostes. Rezemos então pedindo que o Espírito Santo venha sobre o Papa. Se tem coisas que não estão muito corretas, que nós percebemos que não estão boas, rezemos, porque é uma responsabilidade muito grande. Rezemos então
para que o Espírito Santo ilumine o Papa, para que ele possa cada vez mais cumprir a missão dele, para que ele seja realmente este elo de unidade com os bispos, que o Papa, na hora que encontrar um bispo ensinando coisas que não são certas, que ele seja chamado a atenção, que ele volte, e que se existem coisas no Papa que não estão corretas, que os cardeais, que são aqueles que estão em volta dele, possam ir e corrigir também. Mas cabe a nós rezarmos e pedir. Me entristece muito quando eu vejo pessoas dizendo por aí que o Papa atual não é Papa. É sim, houve um conclave e foi transmitido pela televisão, não o que aconteceu lá dentro, né? Mas nós vimos a fumaça branca subindo. E ele foi eleito como Papa. Ele é o Papa. Imagine a igreja sem Papa. Não existe igreja católica sem Papa. Não existe a igreja católica sem Pedro. Igreja católica, nós não estamos sem aquela pessoa que está à frente, que foi instituída devidamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos. É por isso que nós devemos rezar e pedir. Me lembro que quando Bento XVI ele renunciou, eu senti assim como que a igreja estivesse sem o pai, sem o condutor. E aí teve aquele tempo, ali ficamos vacantes, ou seja, sem o Papa, por causa da morte de Bento XVI, ou por causa da renúncia de Bento XVI, que teve também a anterior, né, a morte de São João Paulo II, que ficou a sede vacante, e depois, quando o Papa renunciou, ficou vacante de novo, e aí foi escolhido o Papa atual, o Papa Francisco. Que missão árdua! Precisamos rezar para que o Papa Francisco possa cumprir a sua missão. Apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.